Olá e bem-vindos. Hoje, 10 de dezembro de 2025, a gente está olhando para um cenário impressionante para o ouro. Impressionante é pouco, né? Pois é, estamos falando de um preço que se consolidou acima dos 4.200 dólares por onça. Isso, alguns anos atrás, parecia roteiro de ficção científica. Com certeza. E o ano de 2025 foi uma escalada assim surreal. Mais de 60% de valorização, mais de 50 recordes históricos. Um recorde atrás do outro. Exato. Então a nossa missão hoje é mergulhar nessa pilha de relatórios que saíram agora, de gigantes como JP Morgan, Goldman Sachs, World Gold Council, para entender duas coisas. O que aconteceu e para onde vamos? Isso. Primeiro, o que diabos aconteceu? E segundo, para onde eles acham que essa história vai até 2028? A gente vai tentar extrair os insights e mapear as forças em jogo. Perfeito. E é crucial entender que 2025 não foi um acaso, sabe? Foi o que os relatórios chamam de uma confluência perfeita de fatores. Uma tempestade perfeita. Exatamente. Como várias frentes climáticas se encontrando. E para a gente ter alguma chance de entender as previsões para 2026, 2027 e além, a gente precisa primeiro dissecar os 4 grandes motores dessa alta. Eles são a chave para tudo. Ok, vamos dissecar isso então. Lendo os materiais, um tema é onipresente. A política monetária do Federal Reserve, o Banco Central americano. Todos apontam para lá como o gatilho principal. Mas, assim, como na prática a decisão de alguns diretores em Washington consegue ter um impacto tão explosivo num metal milenar? Essa é a pergunta de, sei lá, 4.200 dólares por onça, né? O primeiro motor, e talvez o mais forte, é justamente essa política monetária expansionista. Os cortes de juros. Isso. A expectativa do mercado, e isso está em todos os relatórios, é que o Fed continue cortando, mirando uma faixa de 3 a 3,25% em 2026. Isso mexe diretamente com o tal do custo de oportunidade. Certo. O custo de oportunidade é o que você deixa de ganhar por escolher uma coisa em vez de outra. Se eu tenho ouro, ele não paga juros. Exato. Você está abrindo mão dos juros que um título do governo pagaria. E quando esses juros caem, o salário que você abre mão por ter ouro diminui. O ouro não muda, mas comparativamente ele fica muito mais atraente. Entendi. Cada sinalização de corte de juros é gasolina no fogo. É exatamente isso. Mas esse é só o primeiro motor. O segundo é igualmente fascinante e talvez mais estratégico. Estou vendo aqui demanda dos bancos centrais. Isso sempre me pareceu algo mais lento, né, mais estrutural. Mas os números de 2025 são gigantescos. Os relatórios descrevem essa força como um piso de suporte estrutural. A gente está falando de compras líquidas de umas 900 toneladas de ouro só em 2025. Nossa, 900 toneladas. E a liderança é dos bancos centrais de mercados emergentes. Aí a gente sai um pouco da finança e entra na geopolítica. Para reduzir a dependência do dólar, imagino. Exatamente. O objetivo é duplo: diversificar as reservas e principalmente reduzir essa dependência do dólar americano. Não é só portfólio, é quase um movimento geopolítico silencioso, uma declaração de independência monetária. Eu li em uma das fontes que a China não só está comprando oficialmente, mas também incentivando a população a comprar. Pois é. E isso cria uma demanda dupla, do Estado e do cidadão. É uma estratégia de longo prazo. Olha só esse dado. A participação do dólar nas reservas globais já caiu para 57,8%. Puxa, o ouro está preenchendo esse vácuo, então. Em parte, sim. Aí vem o terceiro fator: incerteza geopolítica e comercial. Um mundo fragmentado, com tensões. Isso aumenta a procura por portos seguros. E o ouro é o porto seguro clássico. O clássico. O World Gold Council estima que esse fator, sozinho, contribuiu com 12 pontos percentuais para a performance do ouro em 2025. 12% é muita coisa. E o quarto pilar, que amarra tudo. É o enfraquecimento do próprio dólar. Como o ouro é cotado em dólares, quando a moeda americana perde valor, o metal fica automaticamente mais barato para quem tem euro, iene, real. O que estimula a compra no mundo todo. Exato. Junte esses 4: juros em queda, nações comprando, mundo instável e dólar fraco.
e você tem a receita da tempestade perfeita de 2025. Ok, se 2025 foi a tempestade, 2026 parece ser o grande cabo de guerra. Os relatórios são, na maioria, otimistas, mas as previsões de preço, nossa, Variam bastante. parecem vir de universos paralelos. De um lado você tem o JP Morgan falando num pico de $5.055, do outro, o World Gold Council fala numa faixa que pode ir de queda de 5% a alta de 15%. Como pode uma diferença tão grande? Essa dispersão é o reflexo da tensão entre dois futuros possíveis para 2026. O fascinante é analisar os argumentos de cada lado, sabe? O campo otimista, dos grandes bancos, aposta na continuação do roteiro de 2025. Mais do mesmo, então. Basicamente, eles acreditam que os cortes de juros pelo Fed vão continuar, que a demanda dos bancos centrais não vai parar e, principalmente, eles apontam para o risco crescente de estagflação. Ah, a estagflação. Aquela combinação terrível de economia parada com inflação alta. Isso, um cenário onde poucos ativos se dão bem, e o ouro, historicamente, é um deles. Mas peraí, esse otimismo todo não parece um pouco exagerado? Depois de um ano espetacular, apostar em novas altas recordes, o que os relatórios dizem que poderia furar essa bolha? Qual é o argumento contrário? Excelente pergunta. O principal risco, e o World Gold Council bate muito nessa tecla, é um cenário que eles chamam de reflation return. Um retorno da inflação com um crescimento. É isso, exatamente. Pensa assim, e se as políticas da nova administração Trump, por exemplo, conseguem reacelerar a economia americana com muita força, de forma inesperada, aí o Fed seria forçado a Pesar no freio. adeus cortes de juros. Exato. Talvez até voltar a subir. Isso levaria a juros mais altos e, consequentemente, um dólar mais forte. Seria a inversão completa dos motores que impulsionaram o ouro. E o alerta nos relatórios é claro sobre isso. Muito claro. Um cenário desses, embora eles achem menos provável, poderia provocar uma correção de até 20% no preço do ouro. Nossa, uma correção de 20% a partir de agora seria uma queda bem dolorosa. Levaria o preço de volta para casa dos $3.300. Exato. Ok, 2026 é um cabo de guerra. Mas se a gente tenta olhar mais longe para 2027 e 2028, a coisa fica ainda mais... Nebulosa. Os números que eu vi são de planetas diferentes. A divergência explode, é impressionante. De um lado, você tem previsões como a da Long Forecast, que projeta o ouro a $7.226 no final de 2027. 7 mil. E absurdos $8.356 em 2028. Do outro lado, tem a visão super conservadora do HSBC, prevendo 3.600 para 2027 e 3.330 para 2028. É uma diferença de mais de $5.000 por onça. É como se um meteorologista previsse um dia de sol e outro um meteoro. Fica difícil saber o que fazer. É verdade. O que explica uma divergência tão brutal? Se a gente conecta isso ao cenário maior, a divergência reflete visões totalmente opostas sobre as grandes tendências macroeconômicas. Ok. Os argumentos para alta de longo prazo, a tese dos $8.000, se baseiam em 3 pilares. O primeiro, e mais poderoso, é a deterioração fiscal. A dívida federal americana, citada nos relatórios, já está na casa dos $36 trilhões. 36 trilhões. A tese é que, no longo prazo, não tem como pagar isso sem desvalorizar a moeda. E isso beneficia o ouro. É a ideia do ouro como antídoto para a impressão de dinheiro. O segundo pilar, imagino, é a demanda dos emergentes, que não para. Exato, o crescimento da classe média na China, na Índia, isso deve continuar apoiando a demanda tanto por joias quanto por investimento. E o terceiro pilar da tese otimista é a escassez de oferta. A parte da mineração. Isso. Descobrir e desenvolver novas minas de ouro leva mais de uma década, é caríssimo, cada vez mais difícil. Isso cria um aperto estrutural na oferta física do metal. Ok. Essa é a tese otimista: dívida, demografia e geologia. E os argumentos para cautela? O que sustenta a visão do HSBC de queda? A cautela vem de 2 frentes. A principal é a possibilidade de uma normalização da política monetária.
Se a inflação for finalmente domada, os bancos centrais podem voltar a políticas mais duras, com juros reais positivos. O que é o maior inimigo do ouro. Historicamente, sim. O segundo ponto, que é mais uma nuvem no horizonte, é a inovação tecnológica. Uso de IA, automação na mineração. No final da década, isso poderia aumentar a eficiência e destravar novas fontes de oferta de formas que a gente nem consegue prever ainda. Então, o que tudo isso significa? Temos um quebra-cabeça com peças que apontam para futuros totalmente opostos. Como a gente organiza esses cenários de uma forma que faça sentido? A melhor forma, e os relatórios fazem isso, é agrupar tudo em 3 grandes cenários, com probabilidades. O primeiro é o cenário otimista, preço acima de $5.000. Certo. A probabilidade que o consenso dá a ele é de 30% a 40%. Ele seria detonado por uma recessão global, escalada de conflitos e cortes de juros ainda mais agressivos. JP Morgan e Bank of America acham esse cenário bem plausível. Ok. E o caminho do meio, o mais provável? É o cenário base. Preço variando entre $4.000 e $4.900. A probabilidade fica entre 50% e 60%. Esse cenário pressupõe um pouso suave da economia global. Sem grandes sustos. Isso, sem grandes sustos. É a aposta principal da maioria. E, por fim, o cenário pessimista, com o preço caindo para menos de $3.800. A probabilidade é menor, entre 10% e 20%, e seria ativado por aquela recuperação forte, dólar resiliente e o Fed mudando de curso. Essa organização ajuda a clarear, mas lendo tudo, fica a sensação de que tem uma correnteza subterrânea, algo mais profundo que o sobe e desce dos juros. Isso levanta a questão da tendência macro, que talvez seja a mais poderosa de todas, a desdolarização. E uma análise do State Street Global Advisors, que está nas nossas fontes, traz um número que é de cair o queixo. Qual? Eles calcularam que uma realocação de apenas 1% dos mercados globais de ações e títulos para o ouro, só 1%, injetaria $2,5 trilhões no mercado de ouro. 2,5 trilhões de dólares. Isso é mais que o PIB do Brasil. Sozinho, esse fluxo já levaria os preços para mais de $5.000. Exatamente. Isso mostra o potencial explosivo que existe se a busca global por um ativo monetário neutro, que não seja dívida de nenhum país, realmente se acelerar. Quer dizer, as compras dos bancos centrais de 2025. Podem ser só o começo de um movimento muito maior. Uau! Esse número coloca as coisas em perspectiva. Mostra que essa demanda não é um detalhe, mas talvez o enredo principal da década. Diante disso tudo, para quem está tentando acompanhar, qual seria o painel de controle? O que os relatórios sugerem monitorar? Ótima pergunta. Os relatórios são unânimes em alguns pontos. Primeiro, eles reforçam a visão do ouro como uma alocação estratégica, um componente vital para diversificação e proteção. Certo, o básico. Isso. Mas para monitorar o dia a dia, eles consolidam tudo em 4 indicadores vitais. E quais seriam esses sinais vitais? O primeiro, sem surpresas, são as políticas do Federal Reserve. Cada comunicado, cada discurso é dissecado. O segundo é a trajetória do dólar, medida pelo índice DXY. Dólar fraco, bom para o ouro, e vice-versa. Perfeito. Terceiro, e isso é crucial para a tese de longo prazo, são os níveis de compra dos bancos centrais divulgados nos relatórios trimestrais do World Gold Council. Ok. E por último, os fluxos de capital para os ETFs de ouro, que são um termômetro do sentimento do investidor de varejo e institucional no curto prazo. Quem acompanha esses 4 pontos tem uma visão bem completa do cenário. Perfeito. Resumindo, então, o consenso aponta para a continuação de um mercado forte para o ouro, mas com um leque de resultados extraordinariamente amplo. O futuro do metal parece um livro com vários finais possíveis, sabe? E o capítulo que vai ser escrito depende totalmente de como a economia e a geopolítica vão se desenrolar. Precisamente. E, para deixar uma reflexão final, tem uma ideia provocadora escondida nos relatórios. A gente se concentrou em fatores mais tradicionais, mas uma das previsões mais ousadas, a do Standard Chartered, olha para uma nova fronteira. Uma nova fronteira.
As CBDCs, tipo a versão oficial, governamental do dinheiro digital, o Pix do futuro de cada país, digamos. Exato. Agora, imagine se esse novo dinheiro digital, em vez de ser baseado só na confiança em governos cada vez mais endividados, tivesse uma âncora parcial no ativo físico mais antigo e confiável do mundo. Uma parte dele lastreada em ouro. Uma das análises levanta essa possibilidade. E se as CBDCs do futuro fossem, em parte, lastreadas em ouro? O que aconteceria se o ativo monetário mais antigo da humanidade se tornasse a âncora de confiança para o dinheiro do futuro? Essa é a pergunta que fica no ar.